Página 3. O texto áureo é Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 6. Está aqui o texto áureo. Nós vamos pegar a palavra do Senhor. De Apocalipse 20. A gente não colocou o texto inteiro aqui por uma questão de espaço, irmãos. Mero espaço. Então, aí vai coordenando da melhor forma possível para que a revista tenha também quadrantes de apresentação, né? E aí nós agradecemos a Deus pela pessoa do pastor Heber. Mas abra em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 1 em diante diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí, na sua revista, vem o restante do texto, vamos ler juntos o texto que está na revista, na página 3. Diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ok. Esse é o texto clássico sobre o milênio. Desse texto e dos outros saiu essa revista maravilhosa. E a primeira pergunta ao nosso querido pastor, escritor: ok, o que é o milênio? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos amados, a toda a igreja. Pastor, nós temos no capítulo 20 de Apocalipse, né, essa revelação final do reinado do Messias na terra. Então, essa revelação que o Senhor nos traz, o próprio Cristo nos traz, né, falando com João, ali na ilha de Patmos, e ele traz essa revelação sobre o milênio. E o que é o milênio? O milênio é o reinado teocrático de Jesus na terra. Este reinado de Jesus é um reinado físico, ou seja, Jesus Cristo vem de forma física, conforme está lá em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Jesus Cristo vem dos céus de forma física, é o momento em que todo olho verá Jesus Cristo, é nesse momento, né, que a palavra nos traz, que todo olho verá. Né? No arrebatamento, como nós já vimos, nós já estudamos o arrebatamento, né, nos mostra que o arrebatamento, o encontro com Jesus é nos ares. Não vai ser visto, Jesus Cristo não vai ser visto por todos na terra. Mas nessa volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, ele vem e pisa na terra. Todo olho verá.
É o momento em que Jesus vem fisicamente para reinar. Então, o milênio, né, se trata do reinado de Jesus Cristo por 1000 anos na terra de forma física. Tá. Então, é por isso que na página de número 4, no ponto 2, em resposta à pergunta, o que é o milênio, vem escrito assim: o milênio se trata de um reinado teocrático, em que Jesus Cristo retorna de forma visível e gloriosa a esta terra, dando fim a um período tribulacional, que é a grande tribulação. E ele reinará por um período de 1000 anos, literalmente. Aonde está na Bíblia a palavra milênio? Esse termo milênio, ele não está na Bíblia, né? É um termo que é utilizado para determinar tempo, período de tempo. Como nós temos, por exemplo, década, que representa 10 anos, nós temos o século, que representa 100 anos, nós temos também esse termo milênio para representar um período de tempo de 1000 anos. E foi adotado, né, pelos teólogos, pela teologia, foi adotado este termo milênio para traduzir os 1000 anos de reinado de Jesus Cristo na terra, que em Apocalipse 20, só menciona em Apocalipse 20 6 vezes. 1000 anos está escrito em Apocalipse 20 6 vezes. Então, é um tempo realmente determinado por Deus de 1000 anos, um período exato de 1000 anos. Ok. Agora temos uma questão que é muito relevante. A questão é a seguinte: mas Jesus não já está reinando? Jesus Cristo hoje, ele reina, né? Jesus Cristo, ele reina em nossas vidas, ele reina no nosso meio, conforme lá em Lucas capítulo 22, versículos 66 a 69, ele mesmo diz, olha, eu estou assentado, né, no trono de Deus, né? Ele está assentado. E aí nós temos os textos bíblicos que demonstram que Jesus Cristo reina, mas é um reinado espiritual. Este momento que nós estamos vivendo é um reinado espiritual de Jesus Cristo, não é um reinado físico. Então a gente não pode se confundir o reinado que nós temos através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da presença divina do Espírito Santo no nosso meio, com o reinado milenar. E também não podemos confundir o milênio, esse reinado de 1000 anos, com outros períodos que houveram na Terra. Então é por isso que na página 5 é dito o seguinte, a partir do parágrafo, algumas indicações. Então, algumas indicações bíblicas de que esse reinado de Cristo será literal. Literal. Vamos lá. Os pés de Cristo tocam no Monte das Oliveiras antes do seu reinado ser estabelecido. Ainda não houve esse fenômeno, irmãos. O pé de Cristo vai tocar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai se abrir, o mundo inteiro vai ver. Segundo, B, durante o reino, o Messias vai executar justiça e julgamento na terra. Hoje já tem justiça? Quem aqui tem precatório para receber? Está enrolado, né? No milênio não vai ter enrolação na justiça não, tá? Pode ficar tranquilo. Letra C, o reino é descrito como sendo debaixo do céu. E letra D, ainda vai ter mudanças incríveis durante esse reino. Na natureza, nas pessoas. Irmãos, é um reino que a Bíblia diz que será de forma literal. E ninguém se preocupe com tudo isso que acabamos de falar, que de alguma forma prova que o milênio ainda não começou, porque todas essas características nós vamos estudar em lições específicas da revista. Mas a maior certeza, Juraci, de que o milênio não começou. Tá, Jesus reina de forma espiritual, ele está num trono, o Pai o recebeu no céu. O Salmo 2 diz
que o pai coloca Jesus do seu lado e diz: espera até que eu bote todos os seus inimigos sob teus pés. Ele reina. Mas a maior prova de que o milênio não começou está no início de Apocalipse 20. O diabo, irmãos, deve ser uma cena fantástica. Um abismo. Eu vou pedir mas com toda certeza, se eu tiver a chance, eu vou pedir para Jesus para ver essa cena. Sabe um abismo que consegue conter o diabo? E um anjo que amarra o diabo? Irmãos, o diabo está preso hoje? A maior pergunta que um ímpio faz para a gente é: onde é que está teu Deus? Ele olha os problemas mundiais, tudo, e ele te pergunta: onde é que está teu Deus? A gente diz: não, o Senhor Jesus está no seu reino, mas não chegou o momento dele exercer o seu poder absoluto, que é a partir do milênio. Pastor, então o diabo está solto? Não, o diabo é limitado por Cristo. Nós vamos ver isso também aqui na revista. Lutero dizia que o diabo é um cão muito raivoso, mas está na coleira de Deus. Como é que foi aquela comparação que você fez? A gente tem uma comparação para os dias atuais, que quando uma pessoa está usando a tornozeleira eletrônica. Então, o inimigo, Satanás, está como se estivesse com a tornozeleira eletrônica, ou seja, ele atua até uma determinada limitação. E essa limitação é imposta por Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem determina o que o diabo pode ou não fazer. Então, até o diabo tem que obedecer a Jesus Cristo. O diabo está limitado por Jesus Cristo. Ele tem limitações por Jesus Cristo. Então, é como se ele estivesse ali na tornozeleira. Até aqui você pode ir, daqui você não passa, daqui você não avança. Principalmente em relação aos filhos de Deus, aqueles que tem o selo de filho de Deus, que foram selados por Jesus Cristo. Então, Satanás ele não pode fazer o que quer, meus amados. Satanás ele tem um empecilho de fazer tudo o que ele quer. Mas, ainda assim, ele está agindo. Nós temos provas, a gente vê constantemente Satanás agindo, operando. Então, ele não está preso ainda, conforme a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 20, que ele vai ser lançado no abismo, que ele vai ser acorrentado, que ele vai ser preso, e o anjo que vai prendê-lo tem a chave e vai deixar ele trancafiado. Então, ele não vai operar de forma nenhuma. Ele vai estar 100% inoperante. Ele não vai ter nenhuma atuação na terra durante o período do reinado de Jesus Cristo. Sai um governo, porque o governo, a palavra mesmo demonstra que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, sai um governo, nós vamos falar muito sobre isso também, sai um governo para que o governo de Cristo, o reinado de Cristo, seja implantado de forma real e verdadeira durante 1000 anos. Hoje o Senhor Jesus, traz o negocinho do slide, filho. Hoje o Senhor Jesus, ele reina por intermédio da sua igreja. Mas então haverá o momento em que ele literalmente virá e vai reinar, obrigado, filho, e vai reinar de forma literal. De Jerusalém, ele vai governar todo o mundo, absolutamente todo o mundo. Então, nós preparamos um slide especial para hoje, para que você não erre os tempos. Você que está em casa, nos acompanhando, olhe agora certinho na linha do tempo. E nós que estamos aqui, privilegiados somos, porque realmente estar na igreja para aprender é muito melhor, nada tira a nossa concentração. Olhe para essa linha do tempo. Vamos lá. Deus é que determinou isso. Por que é assim, pastor? O Senhor Deus determinou. Ele determinou que houvesse um momento histórico inicial para todas as coisas, que nós chamamos de
Velho Testamento. Ele determinou que houvesse o momento da manifestação do Filho dele e de sua igreja, que nós chamamos de Novo Testamento, e que quando o momento histórico da igreja terminar, virá um momento futuro chamado Grande Tribulação, e aí sim vem nossa revista, O Milênio. Então, não podemos confundir. E olha que depois do milênio ainda continua, porque você tem o fenômeno da eternidade. Então, a gente não pode confundir, em primeiro lugar, na linha do tempo. E eu acho muito difícil, né, confundir esse primeiro momento histórico com o milênio. Porque aqui no Velho Testamento, a gente tem a história primeira, ou seja, tudo como começou, criação dos céus e da terra, primeiro casal, indo pelos primeiros habitantes, né, até chegar na Torre de Babel. Nós temos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né? Nós temos a história do povo de Deus no Velho Testamento, até chegar ao grande momento do Êxodo. Nós temos, literalmente, a conquista de Canaã e o momento das promessas. Nós temos o período dos juízes, nós temos o período dos reis e nós temos o período do exílio e do retorno. Aqui não tem como confundir com o milênio. O Antigo Testamento já foi altamente debatido, né, e durante séculos, inclusive, e em nenhum desses períodos, mesmo que houvesse reis ali estabelecidos por Deus e tudo, mas em nenhum desses períodos ocorreu o reinado milenar do Messias, o reinado teocrático de Deus na terra durante os 1000 anos, conforme foi anunciado, conforme foi prometido, né, que nós temos a comprovação dos 1000 anos no Novo Testamento, em Apocalipse. Mas já desde antes, né, Deus já havia prometido, Deus já havia anunciado um reinado, né, que haveria um reinado físico na terra. Então, isso já era a promessa de Deus. E em nenhum momento do Antigo Testamento esse reinado aconteceu. Agora, olha que interessante. Isso não significa que Deus não estivesse no controle de todas as coisas. Por quê? Se você pegar a sua revista, olha que revista maravilhosa, e for para a página 11, 12, vá lá na página 12, abra na página 12. Olha que interessante. Você vai ver que era da vontade de Deus exercer o domínio na terra por intermédio do homem. Então, pega aí na página 13, ó, o reino teocrático no Éden. Está vendo? Pega na página 14, 2.2, o reino teocrático através dos patriarcas. 2.3, o reino teocrático através dos juízes. 2.4, página 15, o reino teocrático através dos reis. E 2.5, aí termina a lição 2, o reino teocrático através dos profetas. Então, olhe para cá. Não é porque ali Jesus não está com os seus pés, mãos, braços, que ele não está reinando. O Senhor sempre reinou por intermédio da humanidade constituída. Deus deu 6.000 anos para a gente governar em nome dele. A gente só fez besteira. Por isso que ele vem no milênio ensinar para nós como é que se reina. Entendeu? Então, mesmo você vendo o cuidado de Deus no Velho Testamento, ele reinando por intermédio dos seus representantes, Adão, até chegar ali, ó, no período dos reis, até chegar no período do retorno com Esdras e Neemias, Deus estava reinando por intermédio do seu povo. Infelizmente, eles não estavam à altura do reinado de Deus. Por isso que tem que vir lá na frente o milênio. Agora, vamos lá.
inconformado com lambanças, Deus então faz isso aqui. Envia seu Filho amado. E aí vem Cristo. E Cristo vem como Rei também. Porque quando ele chega, ele diz que o reino já está entre nós. Aí vai lá para o estudo número 3. Isso é para você ter vontade de engolir essa revista. Vá para o estudo número 3. Página de número 20. Olha que interessante. Como foi o reino teocrático de Deus através de Cristo? Interessante, né, meu pastor? Todo mundo pensou que Cristo viria nesse momento e o milênio já viria, porque todo mundo estava esperando um Cristo que arrebentasse com Roma, tomasse o poder, botasse o seu trono e já reinasse na terra, não é verdade? Sempre houve essa expectativa, né? E quando Jesus se apresenta, e quando Jesus faz milagres, e quando Jesus, já desde o nascimento, começa a cumprir a palavra de Deus, começa a cumprir aquilo que havia sido profetizado, todos começam a olhar de uma forma diferente, falam, não, é agora que vem o reino, é agora que ele vai governar, é agora que ele vai reinar. A gente tem exemplos bíblicos, momentos bíblicos, né, em que Jesus, por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém, aquela entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém é aclamado ali, né, e aí o povo diz, Hosana ao que vem em nome do Senhor, porque ali havia aquela expectativa, ele está chegando, ele está entrando em Jerusalém, ele vai acabar com o Império Romano e vai estabelecer o reinado dele. Tanto é que a mãe de Tiago e de João, mulher de Zebedeu, se não me engano, lá em João, no Evangelho de João, né, ela chega para Jesus, estava falando da morte dele, é interessante isso, né? O cenário ali, Jesus está falando da morte dele, que ele vai ser entregue, vai sofrer, né? Aí a mãe de Tiago e João chega para ele e fala, mestre, permita que os meus 2 filhos, um sente à tua direita, outro sente à tua esquerda, no teu reino. Né? Então, todos estavam nessa expectativa. Mãe é mãe. Mãe, é o Dia das Mães, né? Parabéns às mães. Mas mãe é sempre assim, sempre aquela preocupação com o filho. E essa mãe não era diferente. Ela chega e fala, permita, chega para Jesus e fala, eu quero falar contigo. Ele fala, pode falar. E ela fala, olha, permita que um dos meus filhos sente à tua direita e outro sente à tua esquerda no teu reino. Né? Porque Jesus Cristo vem falando de algumas coisas que já estavam profetizadas. Ela fala, olha, ele vai reinar. Então havia toda essa expectativa do reinado de Jesus Cristo naquele momento. Só que Jesus fala, não é agora. Jesus Cristo chega e fala, olha, não é agora, né? Aguardem. Jesus Cristo lá em Atos, depois ainda da ressurreição, é interessante isso, né? Jesus Cristo morre, Jesus Cristo ressuscita, Jesus Cristo passa 40 dias com os discípulos, e ainda assim havia aquela expectativa, falando, agora ele morre, ele ressuscitou, ele fala, todo poder me foi entregue, nos céus e na terra, agora é que vai reinar. Agora é que ele vai arrebentar com tudo, vai reinar com cetro de ferro, conforme está profetizado. Agora ele vai colocar a casa em ordem. Agora o nosso Messias vai colocar a casa em ordem. E aí uns dos discípulos falam, Jesus, é agora que começa o teu reino? Não, e eles falam Jesus subindo. É agora, né? É agora que nós vamos arrebentar tudo e nós vamos governar sobre tudo. E Jesus subindo, a resposta do... Aí a resposta de Jesus fala, não é, calma lá. E a resposta de Jesus, ele não refuta sobre o reino, né? Mas ele fala que, olha, agora vocês vão fazer o seguinte, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E quando vocês forem revestidos do poder, vocês vão fazer o seguinte, tem algo que vocês vão ter que aprender a fazer. Vocês vão praticar isso aqui. Vocês vão anunciar esse evangelho em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Esse é o papel da igreja hoje. É anunciar desde aquele momento até os dias de hoje, é anunciar o evangelho do Senhor, o evangelho da salvação, até que ele volte. Né? Para nós, ele primeiro vai nos arrebatar e depois ele vai voltar conosco para este reinado. Mas o que nós devemos fazer enquanto nós aguardamos isso? Anunciar o evangelho.
Irmãos, é interessante isso, porque a revista, então, no estudo 3 e no estudo 4, é nos ensinando esse fato de Jesus aparecendo e Jesus tendo que lidar com esse problema. Chegou o momento de eu reinar? Não, não é agora. Não é agora, não é agora, não é agora. Tanto é que no estudo 5, você tem, vá lá para a página de número 36, 37. Olha que interessante. Você tem Mateus, num dos atos mais difíceis da literatura universal. Gente, quando a gente escreve um livro, é tentando influenciar alguém em alguma coisa. Mas Mateus foi corajoso, porque Mateus escreve um livro tentando provar que Jesus é o Messias. E como é que Jesus é o Messias e já não está no trono reinando? Olha que dificuldade. Mas aí Mateus, de forma muito inteligente, pega lá na página 38. Mateus explica, 2.1, a aliança abrâmica e davídica, Jesus cumpriu. 2.2, na página 38, Jesus é maior que Moisés. 2.3, Jesus é o Messias, página 39. E aí Mateus nos ensina que ele, como Messias, veio para uma missão maior na sua primeira vinda, que é salvar vidas do inferno e trazer o evangelho. Mas calma, em Mateus 24, ele disse que voltaria e implantaria o seu reino milenar. Aí Lucas fala isso, João fala isso. Os evangelhos vêm trazendo tudo isso. E Paulo vai a fundo. E João, em Apocalipse, fecha direitinho. Como Apocalipse não foi escrito por João, foi praticamente Cristo ditando, e João quase que copiando, Jesus em Apocalipse capítulo 20 disse, não vou deixar vocês sem saber o que vocês mais queriam na vida, quando é que eu vou sentar no trono mesmo aqui na terra, não só no céu. Aí Jesus disse, nós vamos prender o diabo, depois de prender o diabo, a gente desce. A questão é, quando é que o diabo vai ser preso? Aí o próprio Jesus em Apocalipse e Paulo ensinam isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Chegou a era da igreja, ok? Cristo, a maior decepção dos judeus, porque não matou César e muito menos Pilatos, não arrebentou tudo e foi morrer. O grande problema é ressurreição. E aí ele estabelece a igreja. E aí ele diz, eu vou voltar para o Pai, porque é o Pai que controla todas as coisas. O tempo está na mão do Pai. Quem diz os tempos é o Pai. E agora está no momento de eu voltar para o Pai. E eu vou enviar para vocês o Espírito, o quê? Santo, que vai vos guiar em todas as verdades. Aí o Espírito Santo guia a igreja. Olhe para cá, que importante. Quando o Espírito Santo guia a gente, o primeiro momento do guiar do Espírito foi esse aqui, a era de Jesus e dos apóstolos. Os apóstolos entenderam direitinho que ia ter o milênio e ninguém mais ficou enchendo a paciência de Cristo. Foram pregar o evangelho para toda criatura. Morreram os apóstolos, veio o segundo momento aqui, que é a era dos pais da igreja, dos homens que ficaram no lugar dos apóstolos. E aqui teve o problema. Por quê? Porque a gente começou muito bem nesse momento, dizendo, vamos pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho. Lá na frente, Jesus diz quando é que ele vem estabelecer o reino. Apanhamos tanto do Império Romano, Juraci, mas apanhamos tanto, morremos tanto, que quando Constantino disse, agora todo mundo é cristão, olha o que aconteceu, Entrou na igreja todo mundo passou a ser cristão, não era mais arrependimento, era conveniência,
E isso trouxe nos pais da igreja que mentalidade, meu pastor? Esse período, né, foi um período, já tinha sido um período dificílimo para a igreja anteriormente, porque havia perseguição, mas agora as coisas ficaram muito boas, né? O Império Romano, que era o domínio sobre a terra, o império regente, governante da terra, resolve adotar o cristianismo. E aí, nesse momento, sabe o que acontece? As pessoas, os pais da igreja, começam a imaginar que falam, não, então agora é o reinado do milênio, agora é o reinado milenar, porque o Império Romano se converteu, todo mundo agora é cristão, então agora está estabelecido o milênio, agora é o reinado de Jesus Cristo. Aí começaram a ensinar dessa forma, né? Começaram a ensinar que aquele momento, a partir daquele momento, estava estabelecido o reinado milenar de Jesus Cristo, né? E aí houve uma confusão, né? Começou a haver uma confusão que está até os dias atuais, que as pessoas, alguns têm grupos que imaginam que Jesus Cristo está reinando, é um reinado de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo o momento do reinado de Jesus Cristo, desde a conversão do Império Romano. E nós vemos que não é. Para que Jesus Cristo reine fisicamente na terra, é necessário um fator. É claro que existem alguns fatores, mas o principal fator está descrito no capítulo 20, a partir do versículo 1, é a prisão de Satanás. Satanás precisa ser preso. Então, Satanás, eu pergunto mais uma vez, o pastor Gideão perguntou, eu pergunto mais uma vez, Satanás está preso, meus irmãos? Vocês acham que Satanás está preso? Vocês acham que Satanás não opera, Satanás não está operando nessa terra? Vocês acham que Satanás não está fazendo nada nessa terra? A gente não precisa olhar muito longe, não. Vamos olhar o que está acontecendo nos nossos dias, nos dias atuais. Vamos olhar para os hospitais lotados. Vamos olhar para as formas de governo que existem na terra. Né? Não estou falando só do governo no Brasil, não. Nas formas de governo que existem na terra. Vamos olhar para as injustiças. Vamos olhar para as crianças que são maltratadas, que são violadas, que são violentadas. Vamos olhar para toda a maldade, meus amados. Se a gente olhar para toda a maldade que existe na terra, é impossível você dizer que Satanás esteja preso. Satanás está solto e está operando com seus demônios. Há uma guerra espiritual, uma luta espiritual muito grande. E nós precisamos entender que Satanás está, sim, solto. E para que o milênio aconteça, Satanás precisa estar preso. Mas nessa época, desde essa época até os dias atuais, existe um grupo de pessoas que imagina que já tenha um reino milenar. Aí quando falar, mas já passou mais de 1000 anos. Desde esse período, né, do 3º século até agora, já passou mais de 1000 anos. Né? Então não era literal. Né? Não era 1000 anos literal, porque já passou mais de 1000 anos e Jesus Cristo está governando. Mas o reino de Jesus, literalmente, tanto é literal, que Jesus Cristo, quando está falando com João, ele fala, olha, o reinado é de 1000 anos, é 1000 anos, é 1000 anos, fala 6 vezes. E aí, quando ele fala, olha, mas vai ter um momento, Satanás vai ser preso no início, mas vai ter um momento que Satanás vai ser solto, por um período de tempo. Olha só a diferença. Primeiro fala que Satanás vai ser preso por 1000 anos, que o reinado vai ser de 1000 anos. Mas quando Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. Então nós vemos claramente que os 1000 anos que estão demonstrados na Bíblia, no capítulo 20 de Apocalipse, é 1000 anos literal, vão ser realmente 1000 anos. E no momento que nós não estamos no milênio, apesar de que os pais da igreja, naquele momento, que o cristianismo foi a religião imposta pelo Império Romano, né, já imaginavam que estavam vivendo no milênio. É interessante porque aqui a vida ficou tão boa que era impossível não crer que o milênio não tinha chegado. Mas, obviamente, veio o 4º período, o período da reforma,
Porque a gente ficou tão bem, que a gente se desviou da Bíblia e de tudo que era bíblico. Deus teve que levantar Martim Lutero, Deus teve que levantar Zwingli, Wycliffe, John Hus, veio a reforma. Depois o Espírito Santo nos guiou para a era dos avivamentos, porque até nós, protestantes, ficamos muito cheios de razão. Teve o momento dos avivamentos para a gente voltar de novo, sentir e entender o que é Deus e seu Espírito. E aqui estamos nós, aqui, Você está vendo o momento que você está vivendo? Ali no finalzinho do vermelho, início do preto, Mateus 24. O que é Mateus 24, pastor? Mateus 24 é o sermão profético. Jesus traz profecias sobre o que vai acontecer, das coisas que vão acontecer antes do retorno dele, antes da vinda dele. E principalmente demonstra as dores de parto. Fala das dores de parto, o momento das dores de parto, que é aquele momento, né, quando Jesus Cristo aborda esse tema, ele está demonstrando o momento que a mulher sente antes de dar à luz a um filho. A mulher, antes de dar à luz a um filho, ela sente dores. E como são essas dores, pastor? Essas dores, elas vão aumentando, né? Vai aumentando. Cada vez, quanto mais se aproxima da data, do dia da criança nascer, mais as dores vão aumentando. E ela aumenta tanto a intensidade da dor, quanto a quantidade, né? Então, vai aumentando a quantidade das dores e a intensidade. E aí, até chegar o momento do nascimento da criança. Então, Jesus Cristo compara o momento anterior da sua volta, e essa volta de Jesus ela é dividida em duas partes, em duas fases. Como nós vimos, a primeira fase é o arrebatamento da igreja, e a segunda fase é este momento que ele volta fisicamente para reinar. Então, Jesus Cristo fala, olha, antes que o Filho do Homem volte, antes que eu volte, né, vai acontecer este momento para vocês. Então, para vocês entenderem e compreenderem, vai acontecer o momento das dores de parto, e Jesus Cristo explica todo este período. Então, após o período da igreja, vem, obviamente, antes do milênio, o que nós chamamos de grande tribulação. Deixa eu voltar aqui, grande tribulação. Então, aquele período entre o vermelho e o preto se chama dores de parto, para o que realmente vem, que é a tribulação. Olha para cá. Olha como o Senhor comanda tudo. Terminou o período da igreja, vem o período da grande tribulação, 7 anos. Para começar a grande tribulação, o Senhor, de forma muito simples, nos arrebata. Ali, arrebatamento. A gente se encontra com Cristo nos ares. E isso nós já estudamos, irmãos, na revista do arrebatamento. Aí tem 7 anos, ao final dos 7 anos, filho, abaixa ali a imagem para ajudar a gente. Ali, vem a primeira fase da grande tribulação, a gente se encontra com Cristo nos ares, o arrebatamento. Depois vem a segunda fase da segunda vinda, que a gente desce, porque o povo de Israel grita que a coisa está feia, e se chama Armagedon. Aí é que vem o milênio. Irmãos, me respondam o seguinte, será que realmente Jesus está reinando nesse período da grande tribulação? 7 anos. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Aí vamos lá. Chega no mundo em primeiro lugar. Primeira fase da grande tribulação, como nós já estudamos. Primeiro surge o anticristo. A igreja é arrebatada, o anticristo surge para resolver todos os problemas que foram se avolumando nesse período que estamos vivendo hoje, que é o de dores de parto. Que é momento de fome, guerra, rumores de guerra. Isso vai piorar. Só que o anticristo chega, e ele, nesses 3 primeiros anos e meio,
ele consegue resolver essas coisas de tal forma que ele é aclamado como se fosse o próprio Cristo. Aí Cristo reinando é confundido com o anticristo. Estranho isso, né? Olha aqui, ó. Ele ascende ao poder, vai se tornar um líder com poder mundial muito forte, ascende ao poder e ele consegue resolver as dificuldades administrativas. Por isso que ele é confundido com o próprio Cristo. Quando a gente estudar todas as características, irmãos, do reino milenar de Cristo, você vai ver que o anticristo tenta fazer isso na primeira fase da grande tribulação. Agora, presta atenção. Você acha que a mentira tem perna curta? Porque o poder do anticristo vem de Satanás, a antiga serpente. Ele vai ter poder para resolver problemas de economia, saúde, justiça, moradia. Ele chega num ponto de alta exaltação tão grande que aí vem a segunda, né? Aí vem aquilo que nós já estudamos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, a ira de Deus descendo e o anticristo resolvendo tudo como dá para resolver, mas chega a segunda fase da grande tribulação, aonde a máscara cai. Porque diante das 7 taças da ira de Deus, o momento pior da ira de Deus, o anticristo quebra o pacto de paz que ele faz com Israel, avança em Israel, vai ter o templo, vai profanar o templo, vai se sentar no templo, vai requerer adoração. Os judeus partem para cima, que judeu não brinca em serviço, e aí vem o Armagedon, quando toda a terra se fecha para acabar com o povo judeu. E os judeus gritam, e aí a gente que está nesse período, todinho de 7 anos, lá no céu com Cristo, recebendo coroas, galardões, bodas do Cordeiro, o pau cantando aqui embaixo, desculpe a expressão, mas é didática. O judeu grita por Cristo. Aí Cristo desce. Desce com a igreja. E aí, ó, quando eles gritam, a gente desce com Cristo. Cristo, com o poder da sua boca, destrói tudo que tem que destruir, pega o anticristo e o falso profeta já lançam no lago de fogo e enxofre, e aí é que Apocalipse 20 se cumpre. Prende-se o diabo, e aí começa o milênio. Aí começa o milênio. Essa é uma pequena imagem representando esse momento. E aí o milênio é esse período de governo único, que tem justiça, obediência completa às leis, conhecimento universal, paz e prosperidade, longevidade. É um período que, segundo a palavra de Deus, vai cessar a transgressão, fim aos pecados, expiar a iniquidade, justiça, sela-se completamente a visão e a unção completa do Santíssimo. Quer dizer, para que isso aconteça, o diabo vai estar literalmente preso. E aí Cristo desce e estabelece o seu reino de forma literal. Tem que descer, tem que botar os pés na terra, tem que ter uma sede de governo em Israel, tem que vir estabelecer. E aí, olha que interessante, em 1000 anos, Cristo faz o que a gente não conseguiu fazer em 6.000 anos de história. 6.000 anos de história que Cristo permitiu a gente governar, Cristo vem e faz. E o povo vai ter a noção correta de que quem veio antes estava enganando, chamado anticristo. A pergunta que se faz é o seguinte, e a gente, igreja, como é que é? A gente está no céu com o Senhor, desce, salva Israel,
aí volta para o céu, fica de boa. Onde é que a gente vai estar nesse período, meu pastor? A igreja. Primeiro a gente precisa entender, né, que a igreja faz parte de todo este plano, né, este reinado de Jesus Cristo na terra. A igreja faz parte. A gente viu no texto áureo, né, no texto áureo, se a gente pegar voltar lá na contracapa, né, do texto áureo, ou Página na Bíblia, 3? página 3, ou na Bíblia também, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 6, que diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, a igreja está inserida aqui, depois nós vamos ver isso, como os que fazem parte da primeira ressurreição. E, conforme a palavra do Senhor, a gente tem vários textos bíblicos que demonstram, né, a igreja no papel que ela vai assumir. Começando lá em João capítulo 1. Versículo 12 e 13. Os irmãos, esse texto não tem na revista, se os irmãos puderem anotar, né, a gente vai falar alguns textos que não estão na revista, mas se os irmãos quiserem anotar, fiquem à vontade. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: no entanto, a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, você crê no nome de Jesus, sim ou não? Amém. A todos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Você crê no nome do Senhor? Amém. Deus te deu um poder de ser feito filho de Deus. Você é filho, meu irmão, você é filha, minha irmã. Nós somos filhos de Deus, nós temos este poder de ser feito filho de Deus. Versículo 13: filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Filhos não nascidos da carne, ou seja, não é por questão hereditária, não é por questão sanguínea, mas pela vontade de Deus. Aí agora nós vamos lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo, vamos ler alguns textos aqui do capítulo 8. Vamos pegar primeiro o versículo 16 ao 19. Romanos 8, Romanos capítulo 8, anotem também, Romanos capítulo 8. Primeiro nós vamos ler do versículo 16 ao 19, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, lá em João, né, aqui é interessante, não é, meu pastor? O que João revela, aqui Paulo também está revelando. Pode abrir a imagem. A mesma palavra que João traz a revelação, Paulo também traz. Por quê? Porque o autor da Bíblia, o autor da palavra é Deus. Deus é que tem a autoria da sua palavra. A autoria da Bíblia é Deus. Então, a revelação que João teve, Paulo também teve. E aí ele fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora o versículo 17. Se nós somos filhos, logo somos também o quê? Nós somos o quê? Herdeiros. Herdeiros. Guarde isso no seu coração, ser herdeiro. Nós somos filhos e somos herdeiros. Aí ele reforça: herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Versículo 18: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos, o quê? Filhos de Deus.
Então o texto vem trazendo que somos filhos e que há uma expectativa de toda a criação, de que estes filhos de Deus sejam revelados, sejam demonstrados, sejam anunciados para toda a criação, para toda a terra. Em que momento? Vai ser no momento do reinado de Jesus Cristo durante os 1000 anos. Agora vamos pegar o versículo 26, do mesmo texto, Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O que Paulo está demonstrando? Estava demonstrando o seguinte: o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Só que tem momentos, meus amados, que nós fraquejamos. Tem momentos que a nossa fé é abalada. Tem momentos que a gente está na caminhada, está na jornada, e a gente pensa, Senhor, eu não vou conseguir. Deus me ajuda, eu não vou dar conta. Tem ou não tem esses momentos que a gente fala, Senhor, me ajuda, eu não vou dar conta. E aí a Bíblia fala o seguinte, aí vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, no momento da nossa fraqueza, o Espírito Santo vem e fala e testifica ao nosso espírito, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro de Cristo. Existe herança de Deus para a sua vida, existem coisas preparadas de Deus para a sua vida. Tá, mas espera aí. Mas o milênio é Jesus descendo, estabelecendo seu reino em Jerusalém e reinando com Israel e a igreja. Tá. Mas, no Velho Testamento, os textos de reinado são para Israel. Ou seja, como é que fica a questão de que são só os filhos de Abraão que têm direito ao reino? Aí a gente vai lá para Gálatas. Gálatas traz essa revelação, né? Paulo traz essa revelação aos Gálatas capítulo 3. Porque a promessa, sim, a promessa é para Abraão. A promessa é para a descendência de Abraão, a promessa do reino, né? A aliança que Deus estabelece. Depois nós vamos falar sobre essa aliança, a aliança abraâmica, a aliança davídica, né? Sobre a aliança que Deus faz, sobre a aliança condicional, a aliança incondicional. E essa aliança que Deus faz, Deus estabelece uma aliança incondicional. Mas aqui em Gálatas, capítulo 3, vai trazer a igreja nesse sentido. Versículos 6 a 9 diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 7 está dizendo que quem é da fé é que é filho de Abraão. Lá no texto que nós vemos, né, do Evangelho de João, fala que quem creu em Jesus recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Então, quem é da fé também é filho de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, quem? Os gentios. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Então, pela fé de Abraão, a gente entra nessa herança que foi dada, foi estabelecida com Abraão, nessa aliança que Deus faz com Abraão, nós recebemos através da fé. E aí, pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos filhos, descendentes de Abraão, na descendência pela fé de Abraão, e nós recebemos a herança. Versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aí agora a gente pega o versículo 14 também, Gálatas, versículo 14, que diz assim: ele nos resgatou para que a benção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Agora o versículo 26 a 29. Olha só o que diz o versículo 26 a 29. Gálatas 3, 26 a 29. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós fostes batizados em Cristo,
vos revestiste de Cristo. Dessa forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e o que complementa o quê? Herdeiros conforme a promessa. A promessa que foi feita a Abraão, nós recebemos pela herança que Jesus Cristo veio e trouxe para as nossas vidas. Nós somos resgatados por Jesus Cristo para recebermos essa herança prometida para Abraão, prometida para nossas vidas. Então é por isso que a gente ressuscita na primeira ressurreição, que começou com Cristo, continua com a igreja lá em Tessalonicenses, mas não vou entrar na primeira ressurreição, porque sexta-feira pastor Cristiano vai estar nos ensinando tudo sobre a primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição é fundamental, porque é ela que dá direito de você estar no futuro milênio. No futuro milênio. Tá. Então Jesus desce. Jerusalém, ele coloca os seus pés, reina o mundo, rege o mundo de Jerusalém, e vai caber todo mundo em Jerusalém? Como é que vai ser? Não, aí a palavra nos mostra, né, que Jesus Cristo vai reinar a partir de Jerusalém, mas nós que estaremos reinando com Jesus Cristo, nós vamos reinar em toda a esfera terrestre. Nós vamos, nessa herança do reino, nós vamos reinar com Cristo. Então, o reinado vai ser distribuído por este povo que, primeiro, creu em Jesus. Segundo, se santificou. Terceiro, está justificado pela fé, vivendo, buscando viver em santidade, em amor, em justiça, em comunhão. Este povo que vem aprendendo as coisas do Senhor, as regras do reino, que nós vamos ver, nós vamos chegar nesse ponto, né, que estão estabelecidos na palavra, nos evangelhos. Esse povo, ele vai subir com o Senhor, encontrar com o Senhor nas alturas, e depois volta para reinar com Cristo. Nós, como a igreja do Senhor, nós vamos juntamente com Cristo reinar em toda a terra. Em alguns momentos, este povo, as nações, vão convergir a Jerusalém para poder glorificar e exaltar o nome de Deus. Mas nós vamos ser, como diz a palavra, sacerdotes e reis no governo do milênio. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6. Nós vamos reforçar novamente a nossa leitura do texto áureo, que está lá na página 3, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Este é o texto que nós temos a garantia de que nós vamos reinar com Jesus Cristo nesse período milenar. A igreja está inserida, por isso a capa, né, a capa da nossa revista, se eu olhar aí na capa, está escrito milênio, e complementa o quê? Chamados para reinar. Você foi chamado para reinar. Não é só, né, a nossa vida, a nossa mudança de vida, a nossa nova vida que nós temos aqui, quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, a palavra fala, nova criatura é, aquele que recebe a Jesus Cristo se torna nova criatura, tem uma nova vida, tem um novo estilo de vida, nova forma de viver. Então nós já recebemos este dom de Deus, de ser nova criatura, né? E aí nós temos depois, nós temos o arrebatamento, vamos morar com o Senhor, vamos subir aos céus, vamos estar com o Senhor nas alturas, vamos receber galardão lá nos céus, e ainda teremos este período do reinado. Então, chamados para reinar, conforme está na capa, é que nós, tudo isso, toda essa promessa, nós estamos inseridos nela através de Jesus Cristo. Irmãos, e não pense que isso é loucura, que é loucura.
Quem aqui se lembra que o papai dizia que queria pedir para Jesus para reinar no Gama? Sério, o papai dizia, ó, eu vou pedir para Jesus quando voltar e a gente for reinar, eu quero o Gama. Eu quero o Gama. Volta lá no slide rapidinho para terminarmos, filho. Eu quero o Gama. Então, Satanás é preso. Vem um milênio. Nós reinando com Cristo. E aí, olha que interessante. Tudo termina no milênio? Não, porque depois Satanás é solto. Ele ainda consegue sair, mesmo com o governo de Cristo, enganar as nações. Ele prepara a última rebelião. Aí vem o que nós chamamos de batalha final, e aí vem a eternidade. Então, não erre mais. Tudo começou com o início da história humana, toda registrada no Velho Testamento. Cristo veio e esteve entre nós, fundou a segunda grande parte da história humana, que é a igreja. Poxa, pastor, por que não está em Idade Antiga, Média, Medieval? Não, isso é o homem que dividiu. A gente está dividindo de acordo com Cristo. E aí, quando a gente for arrebatado, começa a grande o quê? Tribulação. 7 anos depois, a gente desce para reinar com Cristo no milênio. Pode retirar, filho, para reinar com Cristo no milênio. Então, irmãos, veja que a revista está bem estruturada. Vai lá no índice. Tem a capa, vai no índice. Olha que interessante. Nós vamos ver tudo, absolutamente tudo. Como que era o reinado teocrático de Cristo no Velho Testamento, no Novo Testamento. Isso vai até a lição número 6. E aí, na lição 7, a gente vai ver a questão da prisão de Satanás. Na lição 8, como é que Cristo vai se revelar durante o milênio. Na lição 9, os aspectos políticos, econômicos e sociais do reino milenar de Cristo. Na lição 10, os aspectos espirituais. Como é que vai ser a política, como vai ser a economia, como vai ser a questão do dinheiro. Vai ter PIX, não vai ter PIX no reinado milenar de Cristo. Nós vamos discutir tudo sobre isso. Na lição 10, a questão espiritual. Como é que é? Vai ter igreja, vai ter aceitar Jesus, vai ter louvor. Como é que vai ser? Vai ter estudo bíblico, podcast, como é que é? Né? Estudo 10. E aí o estudo 11 e 12... é conversando sobre aqueles que pensam diferente da nossa posição, por uma questão de integridade intelectual com os irmãos. A gente tem tanta certeza do que está falando, que a gente não tem medo de expor o que os outros pensam de forma diferente. Expor de forma respeitosa, tranquila, tal como foi no arrebatamento. Porque se eu só exponho a minha parte, tenho medo de conversar com os outros que pensam de forma diferente. É sério, irmãos, tem gente que pensa que o milênio já começou. Entendeu como é que é? E aí vai, não tem problema. E aí, um quadrimestre fantástico de ensino. Chamados para reinar. A salvação bastaria, né? A salvação bastaria. Mas o Senhor nos chama para reinar. Pode perguntar? Mais alto. Bem, eu e você não vamos saber que a gente já vai estar no céu. E isso é um alívio. Problema de quem está aqui embaixo. Mas a pergunta é muito boa. Como é que vai saber que é o anticristo? Pereira, a coisa é tão braba, ele é tão fantástico.
depois do diabo, ele é o personagem maligno mais fantástico de todos os tempos. Ele vai ser tão amado, tão idolatrado, o povo vai ser tão louco com ele, que é necessário virem 2 testemunhas que se levantam contra ele e pregam o evangelho contra ele no mundo inteiro. E a Bíblia diz, Pereira, que ele vai matar essas 2 testemunhas e vai expor o corpo deles para o mundo inteiro ver. 3 dias depois, elas ressuscitam. E ninguém pode fazer nada. Como prova de que aquilo está errado. Adianta alguma coisa? Não. Muita gente se salva? Sim. Tanto é que morrem decolados durante a grande tribulação. Aí, ele tem um novo período de sucesso e ele vai dar para o mundo o que o mundo quer, Pereira. Sexo, drogas e rock and roll. Nada contra o sexo, que é muito bom. Nada contra as drogas, porque se não são elas, a gente está com sinusite até hoje, não é verdade? Então, glória a Deus pela amoxicilina, pelo clavulanato. Há algum erro? E bezetacil, quem criou foi o diabo, não tem condições. Bezetacil, foi o cão que deu. Deus de misericórdia, como aquilo dói. Vamos lá. E quanto ao rock and roll, nenhum problema. Quem criou foi uma pastora evangélica. É que andam falando muita coisa estranha por aí. Mas quando você escuta e estuda um pouquinho, uma pentecostal modificou o louvor da igreja inteira com a guitarra dela. Ela tinha uns 100 quilos. Glória a Deus. Mas o diabo pega tudo. Sexo, drogas e o quê? E leva tudo para o... Bem, Pereira, o mundo vai amar grande tribulação. Vai ser grande tribulação? Vai ser horrível. Mas ele vai resolvendo. Muita gente vai sofrer, ele vai resolvendo. Chega um momento, Pereira, em que simplesmente Deus envia anjos, 3 anjos, para no momento auge do anticristo, 3 anjos vêm dizendo, não recebam a marca dele. É por isso que tem crente. Irmãos, vamos ser francos. Está com medo de quê? Chip na mão? Chip na cabeça? Ai, pastor, é o anticristo. Presta atenção, a Bíblia diz que antes do mundo receber a marca da besta, 3 anjos vêm e voam no universo inteiro, no mundo inteiro, dizendo, não recebam a marca da besta. Para que ninguém se engane. Porque a pessoa poderia chegar perto de Cristo e dizer, olha, mas me falaram tanto da marca da besta, tanto da marca da besta, tanto da marca da besta, que eu não sabia o que era a marca da besta, o que eu não era, e eu recebi sem querer. Não, você vai ter consciência que é a marca da besta. Vai ter 3 anjos. Sabe o que é anjo? Anunciando, é a marca da besta. Então é por isso que o papai, cara, que saudade do papai. Ainda bem que a gente anotou tudo que o papai falava. Irmãos, ninguém está criando doutrina nova, não. Desde que o papai foi, há 6 anos atrás, vai fazer 7 anos agora em julho, a gente só está aplicando o que ele ensinou. Eu nunca trouxe novidade nenhuma que eu tenho na cabeça, e eu não vou trazer. E com relação ao anticristo, né, meu pastor, primeiro a igreja não vai estar aqui, a igreja vai ter sido arrebatada antes da grande tribulação. E onde é que está isso, pastor? A gente já viu vários textos, só um texto, só para... a gente precisa entender que a grande tribulação é o período da ira de Deus. É Deus trazendo lá em Apocalipse, né, está falando nos
não sei se é capítulo 4 ou 5, falando sobre que é o período da ira de Deus, que as pessoas falam, estão se lançando nas cavernas, debaixo dos montes, falam, caia sobre nós, porque lá vem a ira de Deus e do seu cordeiro. Então, a população reconhece que aquele momento da grande tribulação é o momento da ira de Deus. Então, a tribulação é o momento da ira. Agora, leia 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha o que fala 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Aguardaste dos céus a seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Aguardaste dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. Aí ele reforça, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, nós aguardamos dos céus a vinda de Jesus Cristo, que faz o quê? Que ele vai fazer o quê quando ele voltar? Nos livra da ira vindoura. Então a igreja não participa da grande tribulação, a igreja não vai estar aqui no governo do anticristo. Pastor, mas algumas pessoas desviadas e não sei o quê. Aí eu costumo falar o seguinte, enquanto houver vida humana, há oportunidade de salvação. Então, no período também tribulacional, tem a oportunidade de salvação, só que não é igual hoje. Hoje nós temos, a salvação é pela graça, né? No período tribulacional vai ser complicado, a pessoa vai ter que morrer degolado, né? Porque não vai negar Jesus, vai ser ou você nega ou você morre. Aí fala, não, eu não nego, então vai morrer, morre degolado, né? Então na grande tribulação vai ser assim, vai ser um período muito, 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 muito difícil. Jesus Cristo fala que um período como esse nunca houve e jamais haverá novamente a grande tribulação, quando Jesus fala da grande tribulação. Irmãos, a igreja não vai estar, o anticristo vai estar governando, né? O anticristo vai estar governando, mas a igreja não vai estar aqui. Desculpa. Irmãos, não há contradição nenhuma entre o que eu falei e o pastor falou. Mas como é que vai ser a ira de Deus? O povo vai estar desesperado e tudo. Sim, nesse momento surge o anticristo resolvendo muita coisa. Tá, e onde está a ira de Deus? Gente, Romanos 1 diz assim, que Deus nos esclareceu sobre tudo. Os homens transformaram a glória de Deus em imagem. Por isso Deus, em sua ira, os entregou às próprias paixões. É ira de Deus o anticristo vir. Deus entrega o mundo ao máximo das suas próprias, o quê? Paixões. Vai! Se entope no sexo, na droga, na música, na loucura, entendeu? Agora o amor de Deus é tão grande que vem 2 testemunhas e vem 3 anjos. Por isso que o papai vivia brincando e dizendo, gente, o computador não é a marca da besta. Aí, não é a marca da besta. Todo mundo chegava perto do papai, é a marca da besta? Não é. Não é. Não é. Não é. Não fique preocupado. Anjos falarão. Isto é a marca. Então, para quem for ficar na grande tribulação, eu já estou avisando. Vai ter anjo que vai te dizer, isso é a marca. E aí, você que vai ficar na grande tribulação, vai se lembrar do dia de hoje. Dia das Mães de 2025. O pastor avisou, vou ficar esperto. Estou aqui na grande tribulação, está tudo tranquilo por enquanto e tal, mas vai ter anjo me avisando que a marca vem. Você entendeu? Apocalipse diz isso. Gente, a gente tem no site da igreja o Apocalipse explicado, versículo a versículo. Vocês ainda não ouviram. Versículo a versículo. Gravei na pandemia. Eita, pastor, matou o povo? Não. Quem ouviu, a alma se levantou e até hoje está firme e forte. Dificilmente entra em desespero quem ouviu os estudos. E o anticristo ele resolve até uma certa parte também, porque ele está limitado pelo Senhor, né,
da mesma forma, Deus continua no controle. Nós vimos lá todo o período, né, que Deus está sempre no controle da história humana. Todas as coisas, a palavra fala, todas as coisas, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Né? Então, para todas as coisas, Deus já determinou um tempo. Inclusive o governo do anticristo. Deus determinou o tempo que nós sabemos, já que é de 7 anos. Está determinado por Deus. E na grande tribulação, ele começa a resolver algumas coisas. Mas depois, há uma complicação tão grande, coisas terríveis acontecendo, que ele já não consegue mais resolver. E aí é quando ele se volta, e todo mundo se volta, falando, ele se volta contra Israel, todo mundo se volta contra Israel, ele cancela o pacto com Israel, e aí a grande tribulação está no seu auge, né? Tem os cálices da ira do Senhor, tem as trombetas tocando, então está no auge da grande tribulação, fome, peste, doenças, tudo, as águas ficam turvas, as águas não são mais potáveis, o calor, né, alguns períodos aqui nós temos período de grande calor, agora vai vir o frio, né? Mas daqui a pouco entra o calorão, e a gente vive um período de calor intenso aqui em Brasília. Imagina isso multiplicado várias vezes, então vai ter um calorão muito grande, vão ser coisas terríveis que vão acontecer, mas ainda assim, muita gente não quer saber de Deus, porque, como o pastor falou, é um momento que as pessoas estão entregues às suas próprias paixões. A igreja não, o que preserva, a igreja não vai estar aqui. Bota o slide, né? Filho. Então, vós sois sal da terra, luz do mundo, não vai estar aqui. Então, essas coisas todas vão acontecer por causa disso. Irmãos, olha, o milênio, ele é exatamente aquele período em que Deus diz, a partir de agora, tudo volta para minha mão. Cansei, já era, a partir de agora, tudo volta para minha mão. Tudo volta para minha mão. Deixa eu só lhe mostrar uma coisa aqui, para a gente ir para casa, que senão a gente fica aqui até meia-noite. Presta atenção nisso aqui, ó. Aqui, ó, rapidinho, para que você entenda. A grande tribulação começa com a abertura dos selos. O primeiro selo é o anticristo saindo para vencer. Continua, quando se abre o 7º selo, vem as trombetas. Tudo aí o anticristo resolve. Tudo. Quando chega na última trombeta, o anticristo chega a uma posição de governo mundial. Aí vem, com a última trombeta, o anjo chamando 7 anjos para isso aqui, ó, para as 7 taças. Então, escute. Até as 7 trombetas, o anticristo consegue resolver e chegar lá em cima. Quando chega nas taças, ele não consegue mais resolver, pode tirar o slide, imediatamente ele vem para Israel, ele ataca Israel, e aí vem um período de 3 anos e meio de muita angústia para Jacó, e aí eles gritam, Jesus desce, e começa o milênio. Não é lindo? Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16, diz assim: Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Aqui para demonstrar que Jesus Cristo é diferente do anticristo. Esse cavaleiro no cavalo branco, ele é fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos é como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Seus olhos, os olhos do Senhor, estão sobre as nossas vidas. Ele vê o nosso interior, enxerga o nosso interior, né? A cabeça dele há muitos diademas, sinal de autoridade. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Conforme lá em João capítulo 1, ele é o Verbo,
né? A palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Seguindo os exércitos que estão nos céus e cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ele as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa está escrito, aí agora vem, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus Cristo que vai governar durante o milênio. Todos os reinos passaram, todos os governos humanos passaram, bons e ruins, mas nenhum foi e nem vai ser comparado, como Paulo fala, com a glória que é em nós há de ser revelada. Nada se compara com aquilo que o Senhor tem reservado para nós, porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu amor, abre Apocalipse capítulo 11. Deixa eu te mostrar, para você ver que não fica sem nada, Pereira. Como é que o povo não vai confundir o anticristo com o Cristo. Abre Apocalipse 11. Em Apocalipse 11, ó que interessante, Pereira. Você tem duas testemunhas que Deus levanta. E por que Deus tem que levantar duas testemunhas se tem a igreja? A igreja está lá em cima. O pau cantando aqui embaixo. Ó, Pereira. Se abriram os 7 selos. Tocaram 6 trombetas. Então, muita miséria aqui na época da grande tribulação. Ok? Só que o anticristo resolve a maioria dos problemas. Ele já está sendo adorado. Quando essas duas testemunhas chegam, que dizem que o anticristo é falso, é dado poder a ele de matar as duas testemunhas. Mas a Bíblia diz que eles são ressuscitados. Aí a população mundial fica olhando assim para o anticristo com rabo de olho. Todo mundo vê eles ressuscitando. Aí, vamos lá. Lá no versículo 15 vem a última trombeta. Pereira, a última trombeta é tocada e 7 taças da ira chegam. Gente, essas 7 taças é o que há de pior no mundo. Aí o anticristo não consegue resolver, Pereira. Aí ele fica revoltadinho, vem para Jerusalém para arrebentar todo mundo. É a batalha do Armagedon. Pereira, o anticristo, ele vem e em Apocalipse 14, versículo 6 em diante, até o versículo 13, você tem 3 anjos dizendo: abre o olho, abre o olho, ninguém adore a besta, ninguém receba o sinal. Olha o versículo 9, e o terceiro anjo dizendo: se alguém adorar a besta e receber sua imagem, receber seu sinal na testa ou na mão, a minha ira, a ira de Deus vai cair sobre vocês. O mundo não ficará enganado na grande tribulação não, Pereira. Sabe por quê? Porque Deus, é Deus que fala claramente antes dos seus juízos. Se tem alguém que é justo, que avisa antes, é Deus. Então, Pereira, até antes do sinal da besta ser instalado, para ninguém ter dúvida, porque é uma dúvida tão grande sobre o sinal da besta, Deus manda anjo, Pereira, para o povo não se enganar. Enquanto tudo isso está acontecendo, a gente está lá no céu, nas bodas do Cordeiro.
Entendeu? Irmãos, como o Senhor é bom, né? Desculpe o horário. Domingo que vem a gente não vai fazer isso. Tá? Não vai chegar meio-dia à escola, não. Tá bom? Tem problema não, né? Gostoso aprender, né? Irmãos, é o que eu estava falando. Eu tenho muita coisa na mente, muita coisa nova, que eu não vou usar nunca. Absolutamente nunca. Eu não vou sair daquilo que aprendemos com o papai. É a segurança da igreja. Nunca. É o que o papai nos colocou e nós vamos no caminho. Até o céu. Eu tenho uns pensamentos meio doidos, que vão morrer comigo. Nunca serão expostos. Porque a igreja é a igreja, e ela tem que estar segura na palavra não no conhecimento humano. Quem tem que estar aqui na frente tem que ter essa consciência. Sua opinião não vale nada. Seus pensamentos ao quinto dos infernos. Deus que me perdoe. E prevalece aqui a palavra de Deus. Por isso que a gente tem ciúme do púlpito e não abre para qualquer um que vem me pedir, não. Para estar aqui, tem que ser um de vocês que eu conheço, ou alguém de fora, depois de eu ouvir ele uns 10 anos. Eu tenho um povo para zelar. Não é assim, não. Tá? Aviso dado aos líderes da igreja. Não me vem com irmão de fora em novidade, não. É do Brasil para Cristo? É nosso povo? Como nosso povo? Beleza, eu recebo. Ah, mas é uma bênção, é a pessoa que mais sabe de tudo. Deixa eu ouvir ela 10 anos, aí depois ela vem falar aqui. Porque é povo santo. É povo de Deus. Tem dessa aqui dentro, não. Meus amores, que delícia a escatologia. Você foi chamado para reinar. E a gente não terminou a primeira lição, não. Domingo que vem a segunda parte da primeira lição. Calma, é devagar. É devagar. Agora, sexta-feira, se você estiver trabalhando, escuta de casa ou do trabalho. Se não tiver, vem para a igreja. Sexta-feira nós vamos falar, por intermédio do pastor Cristiano, quem é que faz parte da primeira ressurreição. Se a Bíblia diz que tem primeira, tem. E esses é que vão reinar. Juraci, eu e você vamos estar na primeira ressurreição. Porque triste daquele que estiver na segunda. Nós vamos estar na primeira. E ó, ninguém me venha passar pela prova de recuperação, não. Ninguém me vá para a grande tribulação, não. Tu trate de subir quando a terceira trombeta tocar. Não me vem para a prova de recuperação, não. O amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite e reine em cada coração, hoje e para sempre. Digam comigo, amém. Que o Senhor vos abençoe a todos em nome de Jesus.